Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pela força que a saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. E Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele, crescer na amizade, na cumplicidade. E aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo,
requer a gente ter confiança no Pai da gente. Porque senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer, padre, então quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai, fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer, é difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. Pode ser que você esteja me assistindo hoje, tendo de acomodar dentro do coração a dor aguda de ter perdido alguém. Humanamente a gente precisa de tempo para se recompor. Morre alguém hoje na nossa vida e às vezes nós levamos anos e anos até a gente voltar a conviver com aquela saudade de maneira suave, harmônica, harmoniosa. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não. É aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser. E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religioso do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. É igual quando eu fui para o seminário. O que me fascinou lá foi a piscina. Porque desde menino, engraçado isso, eu olhava aquela piscina lá da Praça Esportes, em Formiga, onde
a gente frequentava, aquilo era tão fascinante para mim. Sempre achei uma piscina uma coisa fascinante. Pode ser uma bobagem, né, de criança, mas foi importantíssima no momento em que eu entrei no seminário e vi aquela piscina lá. Ele falou a linguagem que eu sabia entender. Poderia inventar para você que um dia eu estava no meu quarto rezando e eu ouvi aquela voz, Fábio. Não, nada disso aconteceu. Foi muito natural o convite que Deus me fez. Fabinho, que tal ter uma casa com piscina? Aquela piscina durou para mim, claro, durante muitos meses eu admirei aquilo, mas depois eu me acostumei, porque tudo é assim, né? É maravilhoso enquanto você não tem, depois que tem você se acostuma. Mas foi a voz que eu soube ouvir. Deus falou comigo de um jeito que eu entendia. Então a gente entende que Deus Pai é amor, quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. De repente você começa hoje a pensar, será que a minha dificuldade com Deus não é com Ele? Será que a minha dificuldade é com meu Pai antes disso? Aí você vai mais livre para encontrar esse Deus, cujas dificuldades com seu Pai você projetou tudo nele. Mas ainda temos uma outra oportunidade de acreditar em Deus como amigo. Como essa música aqui nos diz. Eu fiz essa música para uma amiga muito querida, a Adriana Arides. Um momento de sofrimento na vida dela, eu participando de maneira muito intensa daquele sofrimento. E de repente também tive um dia difícil, me lembro como se fosse hoje, lá no interior da Bahia, doente, uma diarreia, quase morrendo. Diarreia, vômito, aquele mal-estar, aquele cansaço, um calor que você não faz ideia. E eu precisando ir fazer um show à noite numa outra cidade sem nenhuma condição. E o rapaz que era o organizador do outro evento, não entendendo o meu estado físico, querendo que eu fosse de qualquer jeito. Eu me senti tão indigente naquela hora, falei, oh meu Deus do céu, será possível, né, que esse rapaz não pode ser meu amigo nessa hora e entender que eu não tenho saúde para ir lá? Ele tinha outras atrações naquela noite. E eu nem não era famoso não, era mais um nome dentro da igreja. Porque se fosse hoje, com a projeção que o meu trabalho teve, só eu, né, para segurar o evento, é diferente. Mas naquela época não, eu era mais um no meio de mais uns 5, 6 cantores. E ele não queria me liberar de jeito nenhum. E aí eu naquele sofrimento dentro do quarto, esqueci um pouco meu, não sei porquê, lembrei da Adriana. E fiz esses versos. Experimentei ali a força da amizade no momento em que a gente é pura solidão. Ninguém ali naquele momento podia viver aquele desconforto por mim. Mas eu saber que alguém se interessava por mim naquela hora, e eu me lembrei porque eu tinha certeza que se a Adriana estivesse ali, ela cumpriria o meu lugar. Ela assumiria o meu lugar. Ela canta também. Quantas vezes naquela época a gente dividia o palco, a gente dividia a missão. Então foi uma música que nasceu a partir dessa certeza que a amizade,
é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Hoje, minha gente, sobretudo por ser celibatário, por ter feito a opção de não me casar, de não estabelecer um vínculo estreito, emocional, sexual, afetivo com uma pessoa, eu tenho que elevar a categoria máxima a amizade na minha vida. Porque o padre, ele pode ser celibatário desde que ele ame e seja amado. O celibato só é possível às pessoas que se amam. As pessoas que amam e são amadas. As pessoas que não desistiram da sua vida afetiva, emocional e até mesmo da sua sexualidade. Porque eu não retiro a minha sexualidade para amar um amigo. Eu não retiro a minha sexualidade para desenvolver a minha missão. É tudo no mesmo pacote de inteireza, de dedicação. E é tão interessante quando eu identifico que eu estou conseguindo ser celibatário justamente por causa das amizades que eu tenho ao meu lado, que são os amigos que me fortalecem, são os amigos que me sustentam, que me dão condições de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de viver a vida que eu vivo. O amigo é esse enviado de Deus na nossa história, que faz a diferença na palavra que nos diz, no olhar que nos dispensa, na cura que realiza em nós. Eu fico olhando nos evangelhos e cada encontro que Jesus tem, esses encontros que são narrados, em que o evangelista faz questão de colocá-lo diante de uma pessoa, de um personagem. Vou pegar meus óculos aqui que eu estou meio cego. Você sempre identifica uma experiência de amizade, por mais breve que seja aquele encontro de Jesus com a pessoa. Aí você poderia dizer assim: ai padre, mas a amizade não é o cultivo, fruto de um tempo? Sim, também. Mas toda vez que você tem uma pessoa que interfere de maneira eficaz e profunda na sua vida, ela se torna seu amigo, ela se torna sua amiga. Por quê? Pode ser que você nunca mais vai encontrar aquela pessoa, mas o encontro foi fraterno e foi amigável. O que aconteceu ali nunca mais pode ser apagado, e é por isso que eu recebo com muito carinho, embora saiba diferenciar no meu dia a dia os amigos dos conhecidos, eu recebo com muito carinho e com muito respeito as pessoas que me encontram, às vezes no aeroporto, num outro lugar público, e me dizem que eu sou um grande amigo delas. Fico muito honrado mesmo, e eu acredito nessa possibilidade. Nós não temos essa amizade de termos o contato diário, de frequentar a casa um do outro, mas a gente tem a amizade que é esse vínculo maravilhoso que o Evangelho nos proporciona aqui toda quarta-feira, de estabelecer entre nós uma comunhão. Participo da sua vida. Você dá valor ao que eu estou dizendo. Você aceita ser guiada por mim aqui no programa Direção Espiritual. Assumo com muita responsabilidade essa oportunidade de passar pela sua vida da mesma maneira como Jesus passou pela vida do cego de Betsaida. O Evangelho nos diz assim, está em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Pediram-lhe que tocasse nele.
Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhes as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. Veja bem, nessa experiência de amizade, Jesus proporciona a este homem a possibilidade de voltar a enxergar. Isso é tão significativo na nossa vida, minha gente, porque eu preciso o tempo todo passar pela experiência de quebrar as cegueiras que me impedem de ver o que realmente merece ser visto. Até na miudeza dos meus dias. Como eu corro o sério risco de dar atenção àquilo que pode esperar e deixar de fazer aquilo que não pode esperar. Muitas vezes fico cego pelo meu excesso de trabalho, por tantas outras coisas que vão tomando o meu tempo, e de repente alguém exerce na minha vida o mesmo papel que esse cego, que Jesus exerceu na vida do cego. Abre-lhe os olhos. Uma palavra tem o poder de abrir os olhos. E como tem? Quando essa palavra é verdadeiramente comprometida com a nossa felicidade, com a nossa alegria, quando essa palavra está de fato comprometida com o nosso bem, ela abre os nossos olhos. Ela faz mais que isso. Ela nos faz ver estradas que antes a gente não via sozinho. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros para recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos. Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas. Não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinhos nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel, vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. O meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, ou para me dar condições de ter o tempo da recuperação, mas o protagonismo continua sendo meu. Permita hoje que Deus lhe mostre quem são os seus verdadeiros amigos. Esse é um ato de conversão, viu? É conversão a gente reconhecer quem de fato tem o dom de nos levar a Deus. Mais uma vez, eu gosto dessa frase. O bom amigo é aquele que nos faz amigo de Jesus, é aquele que nos aproxima da verdade, é aquele que nos ajuda a descortinar todos os equívocos que tantas vezes se estabelecem na nossa vida porque somos ignorantes, porque não temos a percepção da realidade, porque não somos capazes de juntar as peças do jogo. E o verdadeiro amigo, ele tem esse dom de nos encaminhar ao lugar certo, ao momento certo, para que a intervenção aconteça com muita sabedoria e você consiga mudar aquela peça que até então estava prejudicando o seu desempenho e a sua vitória.
Eu espero que neste tempo tão especial, onde o nosso coração fica aguçado a perceber o que é errado em nós, porque a Quaresma nos proporciona isso, um olhar ainda mais cirúrgico sobre a realidade humana, de você ser capaz de cortar na carne com o seu olhar, de você identificar o cerne das questões, aquilo que de fato em você hoje poderia ser muito melhor, e estabelecer, fazer dessa amizade, dessa experiência humana, um ensaio para a compreensão da eternidade que nos espera. Viu? Eu espero que hoje este programa nos ajude a ver, reconhecer este Deus amigo que nos ama através das pessoas. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos me desmoronaram, me trouxeste outros para recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. A gente volta rapidinho com o programa Direção Espiritual. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. é a esperança cega Que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua
misericórdia. Misericórdia. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje especialíssimo, recebendo essa minha querida amiga, irmã Ziza Fernandes. Sabe que nós estamos no ano da misericórdia e todas as leituras que você puder fazer para compreender o contexto da misericórdia, nós lhe recomendamos. O meu livro, O Discípulo da Madrugada, é o itinerário de um ser humano que sai do legalismo religioso para entrar na força da espiritualidade, que é libertadora. Eu costumo dizer que muitas pessoas, na tentativa de viverem uma espiritualidade, elas se limitam a praticar uma religião. A prática de religião, até um ateu pode fazer. O que de fato faz diferença na nossa vida é quando nós entramos no coração da realidade. É quando nós permitimos que Deus é natural em nós. Ele é tão natural como a nossa respiração. Aí sim ele nos inspira caráter, verdade, bondade, beleza. Esse livro ele foi baseado a partir de uma das frases das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Muitas vezes, quando a gente não tem o coração puro, a gente faz uma experiência muito primária de Deus. A gente até acha que encontrou, mas o tempo vai desmentindo a nossa experiência. De repente, e como é que o tempo desmente a nossa experiência, que aparentemente era religiosa? Quando você percebe que não há sustento, quando você não consegue ser motivado por aquilo que você considera religioso. Porque a espiritualidade é o que nos mantém em pé, é o que nos faz enfrentar as mortes, as tragédias, as dificuldades e também as alegrias. Porque a espiritualidade é tão importante na nossa vida que ela nos ensina até a gente ser alegre. É diferente o espiritualizado do não espiritualizado quando ele precisa ser feliz. São muitas formas que você tem de buscar essa compreensão da misericórdia na sua vida. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, também está oferecendo a você uma oportunidade de ir à Terra Santa, ver de perto tudo isso, fazer uma experiência do misericordioso lá, através do acampamento de Pentecostes. Nós vamos viajar no dia 8 de maio e vamos ficar lá até o dia 16. Será uma semana de uma experiência lindíssima, andando pelos mesmos lugares que Jesus andou, e depois também tendo um congresso em Jerusalém no sábado e no domingo de Pentecostes. E você é o nosso convidado para estar conosco. Eu serei diretor espiritual dessa viagem. Os telefones estão aparecendo aí na sua tela. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, está oferecendo um câmbio muito abaixo do que você vê na televisão. É uma oportunidade boa que você tem de se proporcionar, de se dar este presente, de ir à Terra Santa e fazer uma bonita experiência da misericórdia de Deus lá. Você já foi, né, Ziza? Eu já, mas eu tô com uma vontade de ir nessa aí, meu Deus. Vamos então, aí, vamos dar um jeito nessa história. Eu me lembro que você me falou da sua experiência de anos atrás, que foi Há 4 anos. Foi tão modificador, eu me lembro exatamente como você voltou. Modificou até meu repertório. Oh, meu Deus. Foi? É? Eu estava preparando um repertório para um CD. Não entrou nada daquilo que eu estava preparando. Foi engraçado, né? Durante uma palestra, Prado Flores pregando, e eu fui começando a sentir uma coisa que há tanto tempo eu não sentia, e era no meu entendimento, sabe? Não era emoção. Eu fui ficando envolvido, mesmo, uma lucidez. Né? Parecia que tinha um foco sendo julgado em cima de mim e me mostrando exatamente onde é que eu errava na minha missão, no meu trabalho, no ser que eu era. Sim. E no ser que eu precisava ser. Foi muito interessante, Ziza, porque o disco que nasceu daquilo, né, que foi o Solo Sagrado, ele veio com tanta força para mim e eu não o gravei imediatamente. Foi uma experiência de preparo mesmo. Foi até o Queremos Deus, saiu antes dele. Foi um divisor de águas na minha experiência. Da mesma maneira como o Padre Léo foi naquele tempo, Prado Flores com o Gilberto, o Monsenhor Jonas naquele ano, foram para mim uma experiência que eu considero de divisão também, de um novo tempo na minha vida. Essas viagens nos fazem tão bem. Acho que a gente sai da gente mesmo, e não é só o
o viajar, o turistar, né? Ah, é diferente. Mas é se pôr à disposição para receber essas visitas de Deus mesmo. E mesmo porque a Canção Nova, junto com a Obra de Maria, eles têm uma facilidade de nos fazer peregrinos. É muito diferente, Colocar né? a gente no lugar mesmo, né? Não tem frescura. Né? Eu acho fantástico isso. E tanto é que eu digo muito, porque às vezes pessoas muito abastadas viajam comigo, porque tem oportunidade de viajar o mundo todo e optam por fazer a peregrinação, com aquele despojamento todo. Porque o ser peregrino é muito importante. Só conhece a Terra Santa quem vai com espírito peregrino Como mesmo. peregrino. Senão, eu tenho o testemunho de algumas pessoas que foram, conheciam Israel e quando voltaram dentro de um contexto de peregrinação, fizeram uma experiência totalmente diferente daquilo que haviam experimentado anteriormente, só na viagem, né? A minha diretora está falando que meu cabelo está bagunçado. Sei não. Tá ou não? O produtor melhorou? Deixa eu jogar franjinha. Obrigado, Bia, querida. Isso é muito especial. Ziza, fala para mim. E agora? O que você vai fazer? E agora, José? E agora, José? Eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu estou aqui na TV Canção Nova, aqui na Terra Sagrada da minha gravadora. A mãe desse garoto, né? Que é a mãe, né, desse menino. Não, a mãe é você, a Canção Nova é a avó. É verdade. A mãe é você. Tu é o padrinho, eu sou a mãe, Canção Nova é a avó, ok. É a primeira vez, para mim eu tô considerando mesmo como lançamento oficial hoje, colocando para todo mundo em casa, para o Brasil todo, para onde a gente está conseguindo E o livro chegar. vai ser lançado quando? Ai, meu Deus do céu, gente, ele fica me provocando. Você acha que a Ziza tem que começar a escrever também? Ah É lá. uma vergonha isso. Sim, escreverei. Desse ano não passa, gente. É promessa para mim mesma. Então Vai fazer bem para você e para nós. Vai né? sim. Eu já comecei a rascunhar, o Fábio pega muito no meu pé, o Fábio pega muito no meu pé, mas vai sair. Então, agora é trabalhar, cantar, já tô por aí Vamos ter cantando. oficina vivas em que lugares para as São pessoas que querem Paulo. participar? Ó, para conhecer tudo da Oficina Viva e também de onde a gente vai estar andando com o Projeto Segredos, com a Tour Segredos, é entrar no site da Oficina Viva ou no meu. Mas a oficina, os cursos que a gente estava falando agora há pouco, eles vão acontecer em São Paulo, que a nossa sede em São Paulo é no Mosteiro de São Bento, aonde acontece a Oficina Viva, o curso ali, o SEB. Que beleza, hein? Dentro do mosteiro? Um privilégio. Que Falo privilégio, que meu eu sou Deus. apadrinhada pelos beneditinos de forma O maravilhosa. que a gente faz para ser querido por eles? Ai, meu Deus. Mandar um cartãzinho. Quem Não, é o faz uma abade lá? visita. Dom João, quero aproveitar e mandar um Ô, beijo. Dom João, gosta de mim também, para o senhor me Beijo, receber Dom de vez João, em quando. querido. Ele é meu padrinho da Oficina Viva O dentro senhor do podia mosteiro. gostar de mim para vez em quando eu passar uma noite aí, passar um dia com vocês. Pois vamos, te levo, te apresento pessoalmente, ô Dom Ah, mas João. às vezes ele não vai gostar de mim, eu só gosto de você, então. Olha lá. Sou pessoa boa, eu mando minha carteira de vacinação, tá em dia. Oh, meu Deus. Dom João, acolhe esse menino lá, por favor. Você sabe, agora falando sério, eu tenho um fascínio por mosteiro, que é uma coisa impressionante. Sério? Eu sei que eu não tenho vocação para viver lá dentro, Ah. mas ele me fascina. Aquela vida Austera. austera, aquela cela, aquele despojamento. Primeiro porque eu já tive uma experiência disso na minha vida. Aham. O meu noviciado foi muito austero, a gente vivia um tempo muito parecido com a vida dos Sim. monges. A gente acordava às 4h30, 5 da manhã, enfim, o horário que nem Deus está acordado, mas a gente ia rezar nessa hora. E eu ficava impressionado de ver, com o passar do tempo, Ziza, que era pesado no dia a dia, trabalho e oração, durante 1 ano e meio, trabalho e oração, como vivem os Ora monges. et labora. Sem ir em casa, sem receber visita. Claro, eu tinha visitas, mas com muito mais restrição. Impressionante como essa vida me chama a atenção. E agora é interessante que nos últimos retiros que eu tenho pregado, tenho trabalhado muito a partir de Santo Antão, a vida monástica. Ainda hoje eu estava lendo Thomas Merton, Isso ele dizendo que tudo que a gente precisa para ser feliz já está em nós. Está em nós. Esse é o princípio monástico também, né? De estar na sua cela que é você mesmo, você próprio, e viver com nada, né? E você não o tem... menos possível. Justamente, você fala isso, me emocionei até nesse momento, que alguém te fala, que um amigo, não sei qual é o padre O que te Martim disse que me isso. disse que rico não é aquele que tem muito, mas rico é quem precisa de muito pouco para ser feliz. Para ser feliz. O Isso monge é uma... Isso. Eu celebrei lá com as irmãs
do Mosteiro de São João em Campos do Jordão. Eu vi no seu Snapchat. Os doces que emagrecem, Sim, né? Elas os são doces danadinhas. que emagrecem. Quando for lá em Campos do Jordão, ela tem uns biscoitinhos de brigadeiro que são emagrecedores. Diz que emagrece muita gente na região da cintura. Deus tá vendo. É uma beleza. A freirinha prometeu que emagrecia. Sim, eu perguntei para ela, irmã, se emagrece? Mesmo. Ela, aquele sorriso mais lindo do mundo. Muito, padre, emagrece. Biscoitinhos de nata também, que tiram culotes das mulheres, impressionante. Mas eu estava vendo, é claro que elas têm problemas, é claro que não é uma vida fácil lá dentro. Não é nada fácil. Não é nada fácil, é difícil a convivência entre elas, como em qualquer lugar que existe projeto de santidade, as pessoas que se levam a sério têm dificuldade umas com as outras. Sim. E vão lapidando isso no dia a dia. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, que vida bonita essas pessoas optaram por ter. Porque é um despojamento que nos desconcerta. Porque quando eu preciso passar pela experiência do despojamento, ele me faz bem. Sim. Quando eu venço as primeiras horas do desconforto, que você chega, nossa, não tem aquilo que eu esperava, não tem os recursos que às vezes eu acho que eu preciso para ser feliz, e de repente... É bem isso, né? De repente você não tem, o seu celular fica 3 dias sem funcionar, e você funciona perfeitamente. A gente viver sem... É interessante quando a gente observa que quando a gente se desapega de alguma coisa, a gente diz para essa coisa, você não me domina mais, né? O desapegar é dizer para esta coisa, agora sou eu que estou te dominando e não você me dominando. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades de soltar, porque a gente não tem muita noção do quanto esses apegos nos dominam, nos definem, nos aprisionam. Isso que é o bonito. Às vezes eu olhava a vida das monjas e dos monges, eu pensava que era Deus que obrigava eles a viverem daquele jeito. Eu pensava, gente, mas Deus é brabo demais. Como que é isso? Vai dormir 7 da noite, acorda 2 da manhã, come pouco, tudo magrinho, não entendi. E só com a maturidade, devagarinho, eu fui observando que era uma escolha livre em viver com quase nada e ser mais livre ainda por isso. É uma escolha. Então, especialmente... Ele escolhe não ter, né? Escolher não ter. Ele não pôde Exatamente. ter, ele escolheu não ter. E o quanto isso nos deixa mais livres e mais seguros. Mas a gente fica mais seguro em soltar do que segurar, né? Muito mais. Porque a gente se põe à prova, é muito né? pesado. Sim, a gente se põe à prova e solta, né? E solta. Mas eu estava te dizendo, São Paulo, isso. E em São José dos Campos também, que é a nossa sede, o escritório da Oficina Viva é em São José dos Campos. E esse ano o nosso curso passa a ser num terreno salesiano, na Paróquia Sagrada Família, ali do Padre Silvio. Queridíssimo Padre Silvio, Demais. faz um trabalho lindo, querido pelo povo. Estou bem feliz, assim, não adianta, a gente roda, bem hospedada, viu? Tô com beneditinos, os salesianos, e no Rio de Janeiro também tem Oficina Viva, e ali a nossa sede, nosso lugarzinho onde a gente vai estar esse ano, é ali na Paróquia Cristo Redentor. E onde fica? Em Ipanema. Pertinho do Arpoador. Nossa, gente, mas ela está muito mal localizada no Rio de Janeiro. Nosso Senhor tem dado, assim, mimos. Eu falo que ele muito agora, dá e muito cobra também, mas viu? Sabe o que é interessante? Quando você tem uma situação assim, uma boa localização, facilita a vida de todo mundo, né? De quem quer participar. Sim. Porque se você tem um lugar mais central, você proporciona a facilidade do deslocamento. Então, esse ano a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Nós já estivemos em Belo Horizonte, em Brasília, em Porto Alegre. Isso nesse curso continuado. Eu ia todos os meses para essas cidades. Você faz um roteiro de itinerante, então. Sua disciplina muitas pessoas me pediram para voltar para Brasília, para BH, para Porto Alegre, mas esse ano, como eu também tenho que priorizar o lançamento do DVD e ir com o trabalho da Tour Segredos para o Brasil todo, fora do Brasil também, como eu já comecei agora na Itália, então a gente ficou com 3 cidades só, mas graças a Deus a oficina está tendo mais professores também, vamos crescendo devagarinho nesse trabalho. Então o que eu vou fazer agora? O que é agora? Cantar muito, dar muita aula e escrever o livro, né, padre? Escrever um livro. Porque tem muita bem-aventurança aí que merece ser partilhada. Sim, se Deus quiser. Ziza, eu acho que o testemunho é o que há de mais arrebatador na vida de um evangelizador. Quando você tem a oportunidade de contar a outro o que Deus fez em você.
Que uma coisa é você fazer discurso para o outro, tentar convencê-lo pela força do argumento. Sim. Pela força do argumento. Qualquer pessoa cria habilidade para isso e faz. Agora, uma vida que merece ser contada, não pode ficar. É o que Jesus dizia, né? Porque às vezes a gente tem a tentação de pensar que essa vela que ele fala que não pode ficar debaixo da mesa é uma coisa bonita. Não é não. Muitas vezes o que ele quer que a gente tenha coragem de mostrar é aquilo que foi um dia muito penoso para nós e que por acaso hoje está interessante de ser visto. E que precisa, né? Para que todo mundo tenha esperança. É isso que ilumina. Para que o outro se sinta, meu Deus, ela também passou por isso. Eu acho que isso é o que mais tem me impelido a ouvir. Quanto mais verdadeiro a gente se torna, mais as pessoas estão interessadas em prestar atenção no que a gente diz. E nada pode ser mais verdadeiro que a dor, que o sofrimento, que o abandono, que a luta. Então você ter a oportunidade de escrever o que foi que Deus fez em você, eu acho que é de muita valia. Prometo, gente, promessa aqui na TV para o país inteiro, ok? Vamos trabalhar isso. Escreverei, pode deixar. E que segredos são esses? Me fala. Esses segredos. O que você quis dizer, colocar esse título? Eu tinha tanta coisa para contar, eu tenho tanta coisa para contar, para escrever, mas não cabe num DVD. Então eu entendi que, como você teve a visita de Deus no dia de Pentecostes lá na Terra Santa e teve uma lucidez através de uma palavra, eu acredito muito que as pessoas que assistirem, elas vão entender os próprios segredos delas mesmas, porque eu não vou conseguir contar todos. Quantas pessoas às vezes me perguntam assim, como foi levantar, Ziza? Como foi começar a vida de novo? Como foi começar do zero de novo? Como foi reconstruir tua história de mulher, tua história artística, tua história de família? Eu não consigo contar isso tudo. Então eu acredito na força poética do DVD. Que a poesia é um cobertor grande e que consegue acolher e aquecer muita gente e muitos espaços da gente mesmo. Então, eu acho que a poesia do DVD vai contar os segredos, mas enquanto quem estiver assistindo não estiver conectado consigo mesmo, que esse é o convite, não vai perceber. Mas como você dizia ontem para mim, né? Emocionado ao ouvir, porque você se conectou também, você estava atento ali àquele momento de lucidez, que é uma graça de Deus, que eu acho que é isso que eu peço a Deus, assim, que as pessoas se contem os próprios segredos e entendam, se deem tempo, se deem respiração quando escutam e quando assistem, né? Para mim, o título é perfeito, porque apesar de ter visto toda a nudez da sua alma ali, continuou tudo em segredo. Porque você conta, mas você não banaliza o que conta. Não. Isso é muito sagrado. Eu tinha que ser Mariana, né? Tinha que ser silenciosa de alguma maneira. E eu acho que é isso. Acho que é por isso que eu escolhi o título Segredos. Porque tem tantos aí, meu Deus do céu. Mas tem coisas que não se dizem. Não. A gente faz a experiência de contemplar. Né? Porque quando eu tenho uma realidade na minha vida, você experimenta isso também. Quando você tem um fato que é difícil demais de ser visto pelos olhos, então não é para ser dito, né? Contempla só, espera que o tempo revele. Isso. Às vezes nós temos uma ansiedade muito grande de desvendar todos os mistérios, de compreender tudo de uma vez. Não, a vida perde a graça quando a gente age assim. O bom é você recolher uma pedrinha por dia. E devagar. E vai andando aos poucos, senta, contempla a paisagem, não tenha pressa em chegar. Os apressados não percebem a beleza do percurso. Não. E está aqui. Não dá para ver correndo, percurso né, padre? bonito, não. Não dá, tem que ver, né? com calma. Tem que ver com muita calma. É uma proposta de beleza. E beleza a gente digere muito devagarinho. Não é a gente que toca a beleza, é ela que nos toca. Então, é uma proposta bem feminina, bem mariana. Eu lembrei do Van Gogh, com aquele amigo dele, naquela cena do filme, né, que o Van Gogh, todo feliz porque recebe um pintor que ele tem muita estima por ele, vai mostrando tudo que ele estava fazendo ultimamente, louco por uma opinião, e o cara só olhando tudo que ele estava mostrando. Aí ele perguntou, e aí, o que você achou? Aí o amigo falou assim, você pinta muito depressa. Aí ele ficou decepcionado, olhou.
Ele falou, não, é você que olha depressa. Olha só. E aqui é uma obra que a gente precisa olhar muito devagar. Para olhar devagar. Olhar devagar. Para olhar devagar. Obrigado, minha amiga. Obrigado por nos presentear com esse trabalho lindo. Volte sempre, o programa é seu. Viu? Obrigado. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar. Primeiro eu quero pedir a Deus que derrame sobre você, sobre a sua família, sobre a sua realidade, a bênção e a proteção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Cantar uma das músicas mais bonitas do DVD para mim foi essa aí. Vamos lá. Preço do amor. Quanto tempo faz, eu já nem me lembro mais. Só deitava em seu colo e me sentia mais capaz. Quanta estrada foi que andamos nesta vida, de abraços e encontros, de chegadas e partidas. Quanto tempo faz, eu já nem me lembro mais. Só deitava em seu colo e me sentia mais capaz. Quanta estrada foi que andamos nesta vida, de abraços e encontros, de chegadas e partidas. Não existe amor maior que a coragem de dizer que um dia, se preciso for, dou minha vida por você. Não existe amor maior que a coragem de dizer que um dia, se preciso for, dou minha vida por você. Amigo, a gente guarda, mesmo que haja falhas. Quando Deus constrói um laço, jamais, jamais, jamais acaba. Eu te trago no meu peito, por amor e por direito, mesmo que você jamais saiba o preço desse amor. Não existe amor maior que a coragem de dizer que um dia, se preciso for, dou minha vida por você. Não existe amor maior que a coragem de dizer que um dia, se preciso for, dou minha vida por você. Eu sinto a sua falta. Não é tarde pra dizer